Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Gutierrez, dessa vez com a continuação sobre divisão, a temida divisão. Dessa vez, a divisão com decimais, né? No vídeo passado, você pode clicar aqui para você ver, a divisão com números naturais em diversos casos, né? Onde você tem que baixar mais de um número, onde o divisor é uma dezena, uma centena, e dessa vez, quando o número tem vírgula, ou então não dá mais para dividir, você tem um resto lá e você quer a resposta exata, com os mínimos detalhes em casas decimais. Vamos ver como é que isso funciona. Bom, só repetindo como da outra vez, a divisão parte de dois princípios. Você tem que dividir uma determinada quantidade, um número, em partes iguais, né? Para não dar briga, tem que ser a mesma quantidade para todo mundo. E a operação inversa da multiplicação. Recomendei no vídeo passado e vou recomendar novamente. Estude bastante multiplicação. Faça um esforcinho, estude tabuada. Não para você decorar, mas para que você entenda o princípio de como funciona uma multiplicação, né? Uma repetição de um número diversas vezes. Por isso que chama continha de vezes, né? Então, se você estudar bastante isso aí, vai se dar bem com divisão, principalmente com números maiores, onde nem sempre a tabuada alcança, né? A gente aprende até no número 10 e depois do número 10 a gente fica um pouco mais perdido. Então, estude bastante multiplicação, que é só sucesso. Vamos ver aqui então alguns exemplos de quando os números decimais aparecem em uma divisão. Eu coloquei aqui duas regras principais. Ó. Quando não der para dividir, ou seja, tem um número que é pequeno demais para ser dividido, você acrescenta uma vírgula no quociente, né? O quociente é a resposta, e um zero a esse número que não está dando para dividir. Ele pode estar lá no resto ou pode estar no começo da conta, né? A gente vai ver aqui alguns exemplos. E a segunda regra é quando ambos os números eles são decimais ou um deles apenas, né, como é o caso aqui da letra D, você iguala a quantidade de casas decimais. Que danado é isso? As casas decimais são os números após a vírgula. Então, se um dos números tem dois números após a vírgula e o outro não tem nada, você vai ter que colocar lá vírgula 00 nesse que não tem nada, para que fique a mesma quantidade. Bora ver isso na prática, que aí você consegue entender melhor. Pause o vídeo, volte, assista várias vezes, que isso vai te ajudar bastante. Refaça os exercícios e vamos embora. Letra A. 242 dividido por 5. Eu vou repetir ele aqui, só que em forma de algoritmo, né? 242 dividido por 5. Vamos trabalhar então aqui com a tabuada do 5. Mais simples, né? Ela completa sempre um número redondinho. Então vamos lá. 2 dividido por 5 não dá. 2 dividido por 5 não dá, então eu vou ter que utilizar aqui o 24. Bem, 24 dividido por 5 na tabuada, o que mais se aproxima é o 4. Né? O 4 vezes 5 é 20. Se eu fizer 5 vezes 5, vai dar 25. É muito. Vou fazer aqui da forma lenta para que todo mundo entenda de onde veio o resto. Vai sobrar aqui 4. Vou baixar aqui o número 2, 42. 42 dividido por 5, o que mais se aproxima é 5 vezes 8, que dá 40. A gente coloca aqui e vê o resto. Não tem mais ninguém para a gente baixar, né? Não tem mais nenhum outro número aqui para acrescentar. A gente fica no resto 2. Posso parar por aqui? Pode, mas se você quiser uma resposta exata com números decimais, a gente faz a primeira regra aqui. Ó. Quando não dá para dividir, eu acrescento uma vírgula aqui na resposta e posso colocar um zero aqui no meu vídeo. Eu vou colocar um tracinho em cima só para você identificar que esse zero ele veio após o acréscimo da vírgula. Ele não é original. Ele veio aqui de que nós acrescentamos. Então, 20 dividido por 5 na tabuada é exatamente 4. Né? 4 vezes 5 vai dar 20 e não sobra nada. Veja, anteriormente ele só sobraria 2. Mas como a gente utilizou o recurso dos números naturais, melhor, dos números decimais, você consegue dividir até que seja um resto zero. Caso você continue dividindo e você não chegue a lugar nenhum, a gente pode parar aqui na segunda casa após a vírgula e deixar o resto. Porque após essa segunda casa, os números são muito pequenos, então é possível arredondar. Aqui para a letra B. 2.823 dividido por 2. De cara, se você já sabe sobre critérios de divisibilidade, um número ímpar ele não é dividido exato, né, uma divisão exata quando é dividido por 2. Vai sobrar alguma coisa. Então vamos chegar nessa regra número 1 aqui. Dividindo então, ó, 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 2 é 2.
não sobra nada. Vou descer aqui esse 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 vezes 2 é 8. Também não sobra nada. Até aí tá bem molezinha, né? Vou dividir o 2. 2 dividido por 2, 1 novamente. E não sobra nada. Vou descer o 3. Aí aqui que chega na nossa regra, né? Ó, 3 dividido por 2, na tabuada do 2 é 2 vezes 1 novamente. Que dá 2 e vai nos sobrar. Se eu fizer 2 vezes 2, passa, né? Vai ficar 4. E agora, a gente acrescenta uma vírgula na resposta e um zero aqui embaixo. Vou colocar o tracinho para você lembrar. Vou descer um pouquinho aqui a tela para que todo mundo veja. Vamos lá. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2 é 10 e não sobra nada. Então conseguimos chegar no resto zero, dessa vez com números decimais. 1411,5. Próximos exemplos, aqui na letra C nós temos 12 dividido por 25 e na letra D 12,4 dividido por 5. Então como é que isso vai funcionar? Bom, 12 dividido por 25 não é a mesma coisa que 25 dividido por 12. Porque se eu fizesse 25 aqui, ó, onde fica o dividendo, e o 12 no divisor, a gente colocaria lá 2, 2 vezes 12 é 24, sobra 1. Mas nesse caso aqui, não, eu estou dividindo 12 para 25. Então, não dá para dividir dessa forma, né? Cai naquela primeira regra. Quando não dá para dividir, a gente acrescenta vírgula na resposta. Só que essa vírgula não vai poder ficar flutuando aí, que a gente está no meio da conta, né? A gente começou com ela agora, não tem nada na resposta. Então, quando ela fica flutuando assim, a gente tem que ter um zero antes. Então, 0, alguma coisa. E eu vou acrescentar aqui o zero logo no começo. Vou botar aquele tracinho para você lembrar que a gente acrescentou. Agora sim, 120 é possível dividir para 25. Fazendo a tabuada do 25, se eu fizer 25 vezes 4, dá 100. E 25 vezes 5, 125, que é muito. Então, a gente utiliza o número 4 mesmo. 4 vezes 25, 100. E nos sobram 20 unidades. 20 dividido por 5, mais uma vez, não pode. Mas como eu já acrescentei a vírgula, eu tenho a permissão de acrescentar um zero aqui, aquele que a gente coloca o tracinho em cima. Tá bem? Se esse zero não for suficiente, é que a gente acrescenta mais um zero aqui na resposta, tá bom? 200 dividido por 25. Veja, se 4 vezes 25 é 100, então quer dizer que 8 vezes 25 é que dá 200, né? O dobro. Então vai ter aqui, ó, 8 vezes 25 é o próprio 200. Não sobra nada. Finalizou. 12 dividido por 25 é igual a 0,48. Esse zero aqui foi acrescentado depois. Último exemplo, dessa vez agora que eu tenho um número decimal aqui, ó, 12,4 dividido por 5. O que é que a gente faz agora? Acrescento 0, aonde? Eu tenho que igualar as casas decimais. E o que são casas decimais? São os espaços que aquele número ocupa após a vírgula. Nesse caso aqui ele ocupou 1 e aqui não tem nenhum, nem vírgula tem, né? Então a gente pode colocar o seguinte, para que eles fiquem com a mesma quantidade de casas decimais, sem alterar o valor, a gente não pode sair alterando os valores do jeito que a gente quiser. A gente pode acrescentar aqui vírgula 0 aqui nesse 5, né? Porque 5 e 5,0 é a mesma coisa. Concorda comigo? Então, agora os dois têm uma casa decimal, eu posso simplesmente cancelar a vírgula. É possível, Jay? Por que eu posso cancelar a vírgula? É como se você estivesse fazendo uma simulação em que você multiplica os dois números por 10. Então, multiplicar 12,4 por 10 é 124. E multiplicar 5,0 por 10 é 50. Então, as nossas vírgulas aqui ficam totalmente canceladas. Podemos dividir então agora, ó, 124 dividido por 50. Na tabuada, 2 vezes 50 dá 100. É o mais próximo que a gente consegue chegar. E sobram 24. 24 dividido por 50 não é possível em números naturais. Então eu vou fazer aquele esqueminha lá de novo. Coloco uma vírgula aqui na resposta, acrescento um zero no meu resto. 240 dividido por 50. Mais uma vez, ó, 50 vezes 4 dá 200. Nos sobrando, então, 40. Como eu já acrescentei uma vírgula na resposta, lembre-se, não confunda essa vírgula que eu acrescentei aqui com aquelas que a gente cancelou.
O que a gente cancelou foi um recurso para que não houvessem números decimais no início. Mas na resposta, essa vírgula só aparece justamente quando não dá para dividir aquele resto, que é o caso de agora. 40 dividido por 50 não pode. Como a vírgula já está aqui, eu tenho permissão para colocar um zerinho aqui. 400 dividido por 50 é o mesmo que 40 dividido por 5, que vai dar 8. 8 vezes 50, 400. E não sobra nada. Então, 12,4, que era o número original, dividido por 5, dá 2,48 e não sobra nada. Gostou do vídeo? Gostou das dicas? Não deixe de deixar sua curtida e se tiver alguma dúvida pode colocar aí nos comentários que eu te respondo assim que possível. Aproveite essas dicas, estude bastante, realize seus exercícios e um ótimo raciocínio. Até mais!